Vamos dar início a mais uma sessão do Vamos Falar. Hoje, devido a ser a semana dedicada também à diabetes, ao dia 14 de novembro, hoje a Sociedade Portuguesa de Diabetes, no fundo, realizou durante esta semana, em alguns dias, 5 sessões espalhadas em 5 cidades portuguesas e hoje estamos a realizar a nossa aqui no Porto. Então, nós vimos aqui a representação do Grupo de Estudos de Investigação Fundamental e Translacional da Sociedade Portuguesa de Diabetologia e, sabendo que o dia 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes e o tema para este ano era Diabetes e Bem-Estar, também queria deixar aqui uma curiosidade de que este dia foi escolhido em memória de Frederick Banting, que juntamente com o seu colega Charles Best foi o responsável pela descoberta da insulina em 1922 e que desde que a insulina foi introduzida, deu-se aqui uma grande revolução para estes doentes. Obrigado mais uma vez ao público e aos nossos convidados por se terem juntado para mais uma sessão de literacia em saúde, porque achamos que é através da literacia que a pessoa vai ter, um indivíduo, uma possibilidade de escolher e fazer escolhas mais assertivas para o seu dia-a-dia. E também queria agradecer aos nossos parceiros, também à FNAC, que nos tem acolhido em várias sessões de literacia em saúde, à Universidade do Porto e à Universidade de Fernando Pessoa. Então passo a introduzir e vou introduzindo também à medida que vou fazendo as perguntas. Neste caso, o professor Dr. David Carvalho, médico endocrinologista, professor jubilado da Faculdade de Medicina e investigador também do Instituto de Investigação e Inovação da Universidade do Porto, ex-diretor do Serviço de Endocrinologia, onde deixou da sua pegada, e do Centro Hospitalar Universitário de São João, e também passou por ser presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, e é atualmente o presidente da Associação Europeia de Neuroendocrinologia. Então vamos começar pela pergunta básica, não é? O que é diabetes? Eu queria começar, obviamente, por agradecer o convite para aqui estar. É um prazer estar aqui convosco e espero que, digamos, seja útil também para toda a gente aquilo que vamos falar. Portanto, a diabetes é de facto, começa talvez valer a pena dizer que não é uma doença, é um conjunto de doenças. Portanto, todas se manifestam por ter hiperglicemia, ter o açúcar alto, mas há a diabetes tipo 1 que atinge sobretudo, digamos, as pessoas mais jovens. Aliás, agora recentemente foi classificada em duas formas, uma das crianças que tem uma evolução muito rápida para a insulinocarência e outra com o fenótipo, digamos, que atinge mais os adolescentes e até pessoas mais velhas, cuja evolução é mais lenta. Isto diabetes tipo 1. Mas para além da diabetes tipo 1, aquela que atinge a maioria da população é a diabetes tipo 2, em que existe dois mecanismos, que existe uma certa resistência à ação da insulina e alguma falta de insulina. Mas para além existem outras, como existe uma forma que atinge sobretudo as mulheres grávidas. Portanto, durante a gestação há um conjunto de fatores produzidos pela própria placenta e os próprios estrogénios que também fazem com que apareça uma diabetes que aparece basicamente durante a gestação e com o nascimento do bebê, digamos, cerebral, entre aspas. Depois, mais tarde, poderá vir a aparecer. E depois também temos diabetes associadas a outras doenças, sei lá, pessoas que têm alterações no metabolismo do ferro, que se deposita no pâncreas e leva ao aparecimento também em diabetes, ou que têm tumores noutras localizações, sempre na hipófise, que produzem hormona de crescimento ou cortisol e que desencadeiam diabetes. Portanto, nós temos aqui um conjunto de diferentes situações que, obviamente, também vão ter terapêuticas diferentes, mas isto ficará mais para diante. Sim. Agora queria introduzir o nosso convidado, o chefe Hélio Loureiro, chefe de cozinha com mais de 40 anos de carreira, gastrónomo e investigador da arte da cozinha, escritor, apresentador também de programas de televisão,
Foi chefe executivo dos hotéis do Ouro Palace e também chefe de cozinha do Futebol Clube do Porto e muito mais, por isso convido-vos a ir visitar também a página do chefe El Loureiro. E a minha pergunta, porque a diabetes sempre que nos salta à vista é não comas doces, logo aquela restrição ou atenção à culinária, e a cozinha faz parte da nossa essência. Por isso, como investigador da arte da cozinha, o que mudou nestes últimos anos? Boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje convosco. É um prazer enorme. Ouvir a tua sou professor. E de facto, mudou muita coisa nos últimos 20 anos em termos de cozinha. Cada vez há mais programas de culinária. Há 2 canais só que transmitem programas de cozinha, mas nunca se metam mal. Porque, na verdade, as pessoas hoje recorrem muito, não só ao fast food, que já há 20 anos também já havia, mas recorrem imenso, e os números estão aí, a comida pré-feita, congelada ou pronta em vitrines, e por isso o consumo daquilo que é um afastamento da tradição, daquilo que é a nossa tradição culinária, ficou para trás. Eu faço um trabalho muito grande, quer nas escolas, quer nos bares de idosos, e vejo coisas fantásticas. Vejo, por exemplo, crianças que hoje não comem, simplesmente não comem sopa, que levam cartas dos pais para a escola a dizer que são alérgicos à sopa, que é uma alergia que dá muito jeito. Em contrapartida, quando há reuniões de pais em que eu estou com outras pessoas, sobretudo com nutricionistas, é incentivo ao consumo da sopa, dos legumes, essas coisas todas, os pais, a resposta que têm, bem, só come sopa ao almoço na escola, já não precisa comer ou jantar em casa. E isto é textual e acontece em todas as escolas de norte a sul do país. Ou seja, e quando nós sabemos, o meu curso que eu tirei foi de Psicologia da Infância, que não me serviu-me para muita coisa na vida, mas tinha 18 anos e achei que por graça ir para a cozinha, mas também ter este curso para dar catequese. E serviu para o resto da vida. E é uma das coisas que continua a ser verdade, que é as crianças, só 15% da aprendizagem delas é que é fora de casa. O resto é tudo dentro de casa. Os valores, a nutrição, a educação, é de ver tudo de casa. Ou seja, nós estamos a deixar a parte da alimentação para as escolas, enquanto devíamos estar preocupados com a alimentação em casa. E isso vê-se muito hoje, talvez há mais takeaways, talvez há mais Uber Eats, mais Globo, mais essas coisas todas. Isso afasta de facto da nossa tradição culinária. Eu trabalhei muito próximo com o professor Emílio Pés, que foi o pai da nutrição de Portugal, foi ele que fundou a Faculdade de Nutrição, professor foi um dos principais. O vez é endocrinologista, também é nutricionista. E ele dizia muitas vezes que é dar-lhes às criancinhas rojões e papas de sarrabudo. Ou seja, nós não podemos viver longe nem afastados do que é a nossa tradição culinária, que aceitem coisas muito simples, que é proximidade, produtos próximos, sejam de mar, sejam do rio, sejam da montanha, mas tudo aquilo que está próximo de nós. Depois outro aspecto importantíssimo que é a biodiversidade, comer o mais variado possível, que é uma coisa que nós não assistimos hoje. E depois outra coisa que é a sazonalidade, a ser comer os produtos da época. E é essencial isto para a alimentação. Além de uma questão económica, que são mais baratos os produtos da época que os produtos fora da época, mas eles também têm os aportes todos que nós necessitamos. Daquele médico que sabe melhor do que eu, de longe, mas que os frutos da época agora são os citrinhos, e os citrinhos têm grande vitamina C, logo nesta altura são bons para combater das constipações e por aí fora. Ou seja, é esse afastamento que nos vai levando cada vez mais, que há 20 anos já se falava e que já se sentia, mas cada vez mais nos vai afastando daquilo que é uma alimentação saudável, uma alimentação regrada e assente nas nossas tradições alimentares. Agora queria passar a introduzir a professora Raquel Soares, professora da Faculdade de Medicina e também da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, investigadora no Instituto de Investigação e Inovação de Saúde da Universidade do Porto e especialista em metabolismo, também na área da obesidade, diabetes e o impacto desta na área também do cancro. E todo este avanço que nós temos feito, desde a medicina até à culinária também de hoje em dia, tem um impacto muito grande e que a investigação não é só
dos cientistas que estão no laboratório, mas cada um de nós também pode ser cientista. E a professora Raquel também incute muito isso nos seus alunos de medicina, que é o interesse em investigar e que isso faça parte da vida deles. Por isso, gostava de saber como é que se explica a estes alunos de medicina a importância de investigar nesta área da saúde. Uma boa pergunta. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes e, em particular, a Neuza Quedonda, agradecer muito ao professor Datío Carvalho. Nós não falta nem fazemos este nome e também nós, Hélio Loureiro, muito obrigada também por estar. E à minha colega, a Susana Guerreiro, que eu conheço de longa data, trabalhamos no mesmo grupo de investigação e, portanto, é um prazer enorme estar aqui. Quanto à questão, eu diria que não é muito difícil incutir isso nos alunos, porque eles já estão muito motivados para a diabetes e para a investigação. Ou seja, eu tenho que contextualizar, porque eu sou professora do primeiro ano de medicina, mas também sou professora de mestrados e doutoramentos, e vejo aqui várias pessoas lá da faculdade que estão aqui também interessadas ou que fizeram doutoramento também connosco. E, portanto, não apanho só o primeiro ano, mas apanho vários graus. E, na realidade, dado que a diabetes é uma doença, as diabetes são doenças com uma prevalência muito grande na nossa população, e também o facto de haver uma mobilidade e uma taxa de mobilidade e mortalidade muito acentuada, leva a que os nossos estudantes estejam logo, desde os primeiros passos na Faculdade de Medicina, a estarem alerta para esse tipo de doenças. E também saber que, embora haja muitos tratamentos, e a professora David certamente vai falar disso, há muitas formas de tratar, não há nada que reverta a doença, tanto quanto eu saiba, e portanto é necessário fazer mais investigação para identificar e para tratar, no fundo, a doença, e não só a própria doença, mas as complicações que estão associadas à doença. Porque não é só a diabetes, mas a diabetes associa-se, por exemplo, a doença na retina, pedinopatia, nefropatia, úlceras de pé diabético e por aí fora, e tudo isso são complicações que devem ser tratadas e podem ser até prevenidas. Portanto, por todo, no fundo, os nossos estudantes interessam-se muito pelo tema e, portanto, muitos até no final do ano e às vezes no final de 2 anos ou depois, ou 3, depois de serem meus alunos, vêm bater-nos à porta a dizer: eu gostaria muito de fazer investigação nesta área, como é que eu posso fazer? Podemos começar aqui com a professora, podemos ir mais para uma área mais clínica, e portanto isso significa que eles estão muito motivados para esta área. Eu acho que é fundamental. Sem investigação nunca vamos chegar lá. Professor David, então falando aqui agora dos sintomas e como a professora Raquel referiu, as terapêuticas e também como há pouco estava a comentar antes de darmos a entrada desta introdução das bombas de insulina agora de serem adquiridas na farmácia, fale-nos um pouco mais sobre isso. De facto, nos últimos anos nós temos assistido a uma grande revolução de tratamento da diabetes. Além da insulina, que como já disseste muito bem, foi introduzida há cerca de 100 anos, mas nos últimos anos apareceram, de facto, novos medicamentos que são bastante revolucionários. E são revolucionários porquê? Porque mudam o prognóstico da doença. Portanto, 75% das pessoas com diabetes acabam por falecer por doença cardiovascular, e estes medicamentos reduzem a doença cardiovascular. Portanto, temos medicamentos que são comprimidos, digamos, que atuam a nível renal, levando a uma expoliação de glicose, portanto tem a vantagem de deitar fora aquilo que está mais, portanto deitam fora a glicose, deitam fora também sódio, o que também tem efeitos benéficos, digamos, todo a parte cardíaco, e depois temos também medicamentos que, digamos, são semelhantes a uma hormona que o nosso sistema, que o nosso tubo digestivo produz, e que são muito potentes a reduzir a glicemia, particularmente dos diabéticos tipo 2, e têm a vantagem de reduzir o peso. Claro que eu gostava de chamar a atenção de que, apesar de tudo, digamos, muitos dos aspectos, ainda aquilo que o chefe Eli ainda há pouco dizia, digamos, os aspectos alimentares, a sopa, o consumo de produtos agrícolas continua a ser fundamental.
Ainda há tempos tinha uma doente que começou a utilizar uma bomba infusora. Então o que aconteceu é que, como comia tudo o que lhe apetecia, com a bomba infusora passou a acontecer aquilo que acontece às pessoas que não são diabéticas e comem tudo o que lhes aparece à frente. Neste caso, ela em 6 meses engordou 1,5 kg. Portanto, o aporte, a educação alimentar continua a ser fundamental. Se não fizermos educação, se não ensinarmos os doentes, digamos, aquilo que devem educar, como é que devem comer, respeitando nomeadamente a tradição, que acaba por ser, digamos, um paradigma que devemos procurar manter, nós corremos o risco de vir a ter problemas mais graves, apesar de todos estes enormes avanços, não é? Temos, de facto, medicamentos mais eficazes que atuam sobre mais aspectos da doença, mas precisamos, de facto, de que os nossos médicos, os nossos nutricionistas, os nossos enfermeiros, os nossos investigadores também nos ensinem, digamos, o que é que devemos, que os doentes devem fazer no dia a dia. Hum, Relativamente a estas consequências, quando a diabetes é descontrolada e não há esta gestão por parte do próprio doente, porque ele acaba por ser também o primeiro a ter a sintomatologia e depois a poder debater isso com o seu médico, as úlceras do pé diabetes continuam a ser um problema. E a verdade é que a investigação tem vindo a trazer muita inovação, porque esta pressão de irem trabalhar, de não poderem ter o tempo de repouso para se recompor, pede que haja uma cicatrização mais rápida, mais equilibrada e com menos infecções. Por isso, Sra. Vacá, o que é que a investigação tem feito e como é que tem contribuído para esta área, na qual também tem dado alguns contributos da sua FCO? Obrigada pela pergunta. Na realidade, a ferida do pé diabético é talvez uma das piores complicações, que causa mais mortalidade e até mortalidade. E, portanto, é uma doença, no fundo, é uma complicação que é preciso tratar com muito cuidado. Além disso, é muito complexa, porque envolve neuropatia, ou seja, perda de sensibilidade que é uma das características da diabetes também, envolve também inflamação, há um aumento, uma exacerbação da inflamação e claro, quando há inflamação também há stress oxidativo. Por outro lado, há uma alteração vascular e os vasos não acompanham e não acompanham o crescimento do tecido e, portanto, acaba por haver diminuição de vascularização, que significa que a oxigenação e de nutrientes na ferida não acompanham para permitir a cicatrização. E depois também há o microbiota, aquilo que nós falamos hoje em dia, que está muito na moda, mas a verdade é que os micro-organismos da pele são diferentes na ferida e na pele saudável. E, portanto, esses micro-organismos são diferentes também por causa do ambiente que eles têm lá. Portanto, no fundo, temos infecção, temos inflamação, temos diminuição da vasculatura, temos alterações metabólicas, temos uma série de fatores, o que torna o tratamento ou a cicatrização muito difícil de conseguir. E por isso têm surgido imensos estudos para a ferida do pé diabético. Muitos deles utilizam, ou melhor, focam-se em, por exemplo, na própria ferida, utilizar biomateriais, ou seja, feixe, hidrogéis, etc. Muitos deles até estão impregnados com alguns componentes que podem ser anti-inflamatórios e portanto atacam a inflamação e ao mesmo tempo que mantêm aquela ferida protegida contra micro-organismos, etc. E tem havido imensa investigação nessa área, quer com biomateriais diferentes, quer com componentes que nós adicionamos a esses biomateriais. Claro que também tem a ver com tal microbiota e, portanto, também agora começa-se a utilizar, não sei se podemos chamar antibiótico, mas de alguma forma qualquer coisa que vai interferir com a microbiota da pele, da ferida, e tentar bloquear ou tornar aquela microbiota normal. E, portanto, há muito ainda por fazer, mas também têm surgido imensos estudos nesse aspecto, nesse sentido. E estes doentes acabam sempre por ter que ter estes cuidados com a sua alimentação. E o Chartelli no passado também teve este projeto de Nutriciência com a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação e
nesse projeto, pelo que eu consegui perceber, deu a conhecer o valor da gastronomia portuguesa em equilíbrio com a nutrição. E os doentes muitas das vezes acham que é difícil de conseguir este equilíbrio. O que é que o chefe Elos tem a dizer sobre essa questão e que dicas é que poderia dar às pessoas refletirem sobre a sua alimentação e sobre as suas escolhas? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas saibam o perigo que é a diabetes. Portanto, as pessoas às vezes não têm noção do que a diabetes aporta como doença e o perigo que ela é. Infelizmente há pessoas a viver muito mal, mas graças a Deus a maioria da população hoje tem alimento, consegue se alimentar. Alimenta-se é mal em quantidades excessivas daquilo que se alimentar. E esse trabalho foi muito para mostrar exatamente como é que a riqueza, por exemplo, dos arrozes saudosos que nós temos, a variedade que temos. Por exemplo, ensinar as pessoas a fritar. E fritar é muito óleo e não é pouco óleo, porque fritar é exatamente mergulhar em óleo. E quando se mergulha em pouco óleo, o óleo degrada-se, ou seja, há uma degradação do óleo e nós temos que. E as pessoas não deitam fora aquele óleo e vão acrescentando por vezes. Por isso, quando se frita-se pouco, mas quando se frita, temos que estar em condições. É pequenas dicas que acho que funcionaram muito bem. É pena que não haja outros trabalhos desse género, porque estas mensagens são preciso constantemente estar a passar e a passar para as pessoas. Eu gosto de uma altura de Natal, de uma altura de excessos, como estou a certeza, mas é importante dizer às pessoas que há alturas de excesso, há alturas de festas. Não só o mês de dezembro, não é todo Natal, só um dia. Sim, é verdade. E estes vídeos do Nutriciência ainda estão disponíveis na página da RTP, onde se pode ir consultar várias receitas, desde o arroz de cabidela a vários. O arroz de cabidela foi como ficou na cabeça. Eu fiz sim a rocha, não é? Só leva ao caldo. Mas já agora, não lá, tem lá uma coisa que é muita graça, não que estamos a falar, que é do caldo verde, por exemplo. Digo isto em fóruns para diabéticos, porque quem gosta de caldo verde, hoje a alimentação do diabetes é muito diferente do que era há 40 ou 50 anos atrás. Quando havia um diagnóstico de diabetes, nunca mais comia arroz, nunca mais comia batatas, nunca mais comia massa, nem pão. Aquilo era logo abolido, né? Hoje já não é assim. Mas pode-se fazer um caldo verde fantástico, com muito menos calorias, usando só a parte branca da courgette e da couve-flor e cebola, faz o creme e aquele creme fica igual ao do caldo verde, porque tem os coldos e fica assim, e leva batata. Mas também hoje começa a haver uma fobia às sopas com batata. As sopas com batata são saudáveis. A quantidade de batata é que pode ser demasiada, às vezes basta um pequeno. A farmacologia tem uma frase muito típica e o professor da vida eu conhecê-la muito bem, que é tudo pode ser veneno, depende da dose, não é? Sim. Voltando então à diabetes e falando também nesta dinâmica de gestão e do tema deste ano, que era diabetes e o seu bem-estar, em que no fundo apontava para a gestão da diabetes não só do indivíduo, mas também a própria família, o suporte familiar que tem e às vezes até a comunidade, ou seja, os amigos. O stress faz parte de hoje em dia e às vezes as pessoas não têm noção que impacto é que pode ter. Por isso, o stress na diabetes, que impacto é que pode ter nestes doentes? O stress em geral, portanto, nós podemos dizer que não é benéfico. No fundo, o stress é uma forma da gente adaptar a uma situação diferente e normalmente há a produção de hormonas, neste caso cortisol, adrenalina, glucagon, que são hormonas hiperglicemiantes. Então, nas situações de stress, normalmente os doentes diabéticos acabam por ter o açúcar mais elevado. Aquilo que recomendamos aos doentes é que procurem, dentro do possível, estruturar, digamos, a sua vida, entre aspas, passarem, digamos, a ter uma certa previsibilidade, nomeadamente do seu ponto de vista alimentar, mas também na sua vida. Obviamente que os novos métodos de monitorização que nós temos permitem-nos eventualmente adaptar a terapêutica, que é do caso da insulina, aumentando as doses, nomeadamente as insulinas de ação rápida,
que é, eventualmente, às vezes também sugerimos que o doente possa tomar daqueles comprimidos em que não estão a tomar na dose máxima, eventualmente, nessas circunstâncias, e quando se apercebem que devido ao stress o açúcar está a aumentar, possam fazer um ajuste da terapêutica. Obviamente que a situação, a nossa sociedade hoje em dia, digamos, faz parte, digamos, digamos, da corrida, não é? Portanto, do estilo de uma vida mais corrida, digamos, com mais desafios constantes, não é? Portanto, onde chegamos aqui e vemos tanta gente, e pá, vamos durar mais tempo do que ao que estávamos a pensar a chegar ao local. Portanto, isto são sempre desafios que nos são colocados e, portanto, nós temos que nos adaptar e perceber, digamos, como é que podemos ter medidas que minimizem, digamos, esta situação de stress, sabendo nós que, de facto, não conseguimos modificar o estilo de vida. Claro que há coisas que se podem fazer, tanto para além da estruturação, nomeadamente, digamos, ajustar a nossa alimentação, nunca estar muitas horas sem comer. Nós fizemos esse planeamento, conseguimos também evitar que haja momentos onde haja uma ingestão alimentar muito aumentada que acabe também associado ao stress, levar a hiperglicemia. Professora Raquel, muitos destes trabalhos de investigação, depois alguns deles acabam por passar para a clínica. E a pergunta é sempre como é que funciona este processo de translação, é rápido? E eu também queria deixar aqui outra nota, que é, hoje em dia as instituições de investigação, às vezes há pessoas que querem contribuir e hoje em dia o I3S, não é? Também tem os botões de doações, em que as pessoas, se quiserem ir lá, podem deixar o seu contributo. Sim, é verdade. Mas em relação à questão, portanto, nós temos um processo muito longo, depende exatamente do que nós estamos a investigar, não é? Mas normalmente temos um processo muito longo até chegar mesmo à aplicação clínica. Se pensarmos na investigação que nós fazemos hoje em dia na área básica, que é mais a minha área, não é? A área de investigação fundamental, nós começamos geralmente com células. Portanto, vamos analisar, imaginem as células do pâncreas, aquelas tais células que produzem insulina. E, portanto, vamos começar com culturas de células. E vamos, eventualmente, identificar uma forma com composto qualquer que nós podemos imaginar que pode ter efeito estimulando a insulina. Portanto, vamos começar com essa parte de culturas de células in vitro, que são coisas que demoram meses e se calhar anos. Depois, eventualmente, vamos passar para modelos ou de 3D, cada vez mais nós tentamos evitar os modelos animais e passar para 3D, e 3D significa o seguinte: nós não vamos ter uma placa com células só, mas vamos ter eventualmente um organoide, uma estrutura onde as células se vão inserir e eventualmente vão organizar-se, se for, por exemplo, o pâncreas, organizar-se numa estrutura como se fosse um pâncreas. Portanto, no fundo, acaba por ser mais próximo daquilo que nós queremos. Mas claro que isso também demora tempo. Depois podemos passar para os modelos animais, para ver se esse parma, pois são postos, aliás, tem efeito in vivo, digamos assim. E esses estudos também normalmente são estudos que demoram anos. E depois começamos duas fases. A primeira fase, os ensaios clínicos, fase 1, fase 2, ou seja, analisar a segurança, a eficácia e por aí fora. E, portanto, isso são 10, 15, às vezes 20 anos. Portanto, são processos que são extremamente demorosos, mas têm mesmo de ser assim. Até porque tem que haver uma regulamentação e há uma ética associada a todas estas fases, sobretudo às fases clínicas, mas também de modelos animais. E são coisas que demoram. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer agora, a investigação que se faz agora, a pequena resultado positivo que guia dessa investigação, só para ter uma ideia, toda a investigação que nós fazemos, 90% é que esquecer. Normalmente são 2, 3% dos resultados é que vão dar qualquer coisa. Portanto, é mesmo assim a investigação, mas tem que ser feita dessa forma. E, portanto, essa investigação que se está a fazer agora e os resultados que estamos a obter agora vão ser eventualmente aplicados daqui a 15, 20 anos, na melhor das hipóteses. Agora, depende muito do estudo em si. Eu estou a falar de estudos que começam
na base, não é? Investigação básica. Se tivermos já compostos, imaginem um medicamento que é utilizado para outra doença qualquer e que nós queremos analisar para um determinado ponto para a diabetes, aí provavelmente vai ter mais fácil porque já estamos numa fase mais clínica, não é? Mais rápida. Mas é um processo extremamente moroso. O Programa Nacional para a Alimentação Saudável tem vindo a fazer intervenções muito grandes nas escolas, não é? E tem mostrado que tem vindo a aumentar a consciência da população portuguesa, principalmente para uma nutrição e para escolhas saudáveis e mais assertivas. E a minha pergunta é para o chefe Hélio de qual a importância de aprender a cozinhar com amor, principalmente nos mais novos. Há uma grande vontade e educar as crianças, mas aqui passa por uma grande vontade que devemos ter de educar os pais. Porque se não foi... Havia um pediatra que há pouco tempo dizia que as nossas crianças até um ano são das mais bem nutridas no mundo. A partir de um ano, quando o pediatra diz agora pode comer tudo como os pais, é a maior desgraça do mundo. Porque aí eles começam a comer exatamente o que os pais comem. Se os pais comerem mal, eles também vão comer mal. E por isso nunca houve tanta obesidade infantil e na adolescência como agora. E isso tem muito a ver com estas práticas. Ou seja, não é que as nossas crianças são muito bem tratadas e pequeninas, em bebés, mas quando chegam aos 2 anos aquilo começa a ser desgraça. E basta irmos ao supermercado desde de ver crianças com 2 anos já com chupa-chupas e a comer chocolates, essas coisas todas. Então as doses de cafeína, como por isso dizem que as crianças são hiperativas. Eu não vi uma criança de 4 anos a beber uma Coca-Cola. Claro que deve ter picado aos saltos, não é? Imagino eu. Ou seja, todos esses projetos são fantásticos, mas temos que cada vez ser mais assertivos na mensagem que passamos. E a mensagem que passamos não pode ser dócil, porque de facto as causas e os efeitos de uma má alimentação não é dócil também, provoca tudo isto. Nós estamos aqui a falar de como a diabetes, mas provoca outras doenças. E nas escolas isto é tudo passado de uma forma muito simplista às vezes. As crianças é uma forma de nós passarmos a mensagem para o futuro, é de facto das crianças. Nós lembramos das grandes campanhas antitabágicas, enquanto foram dirigidas aos adultos, foi um desastre. Quando elas começaram a ser introduzidas nas escolas, foi um êxito. As crianças chegavam a casa e davam cabo na cabeça dos pais e diziam que tu vais morrer, esconderam os cigarros. Faziam uma vida negra aos pais para os deixar mesmo fumar. O cinto de segurança foi exatamente igual. Quem começou as grandes campanhas de cinto de segurança foram para as crianças, não foram para os adultos. Enquanto elas foram para os adultos, aquilo só dava muitas para a polícia. Quando as crianças começaram a chegar a casa e dizer, não, eu não entro do carro, sempre o cinto de segurança. E eu lembro dessa história que passei essa fase com a minha filha. Eu não entrava do carro, tinha o carro a trabalhar sempre o cinto primeiro, não, que é o carro mensualizado. Depois, as grandes campanhas, por exemplo, de divisão dos lixos, de reciclagem, também foi para as crianças, não foram os adultos, foi para as crianças que começou. E isto de facto é verdade, ou seja, as crianças têm que ser a base da educação do futuro. E da mudança. Mas os pais também têm que contribuir, porque se não contribuir também é uma desgraça. Queria então fazer uma última ronda e eu tenho aqui uma pergunta que já tinha ouvido noutra palestra e achei que se enquadrava muito bem para o dia de hoje. Sabendo que a diabetes não controlada e não cuidada, não é? Pode levar até à morte, não é? E diminuir também a nossa qualidade de vida. A pergunta é, e cada um de vocês depois responde de acordo com o que quiser, a qualidade que mais apreciam no ser humano? Obrigado pelo desafio. Aquilo que aprecio, e agora falando na perspectiva, digamos, de eu a conversar com um doente diabético, é a sinceridade. É aquilo que ele, e é talvez das características que eu acho mais importantes, sobretudo na relação médico-doente, digamos, porque eu nunca posso pôr-me na posição de julgar o doente. A sinceridade é me dizer, não consegui fazer isto, não consigo fazer isto, acaba por me dar oportunidade de eu ajudar a mudar. Estou-me a recordar que ainda há tempos eu estava a ver uma criança e estava a dizer, tenho que fazer isto, isto, isto e isto. E o pai ao lado a dizer, ó doutor,
Eu, com a sofa, nem penso nisso. E ele disse: olha, nós estamos aqui a falar e temos que perceber que com a maior sensibilidade, com a maior simplicidade, eu expliquei como é que o senhor vai conseguir que o seu filho coma sopa se ele não consegue olhar, se olha para o resto, para o que está à sua volta e não vê, digamos, atitudes, a diferença. Portanto, a sinceridade e o doente a dizer eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer aquilo, acaba por ser, digamos, a chave para eu poder ajudar. E de facto, penso que a associação, digamos, em geral dos profissionais de saúde que colaboram no tratamento destes estudantes têm que aproveitar esta oportunidade para tentar melhorar a situação. Obrigada. E os Seychelles? Também esta sinceridade, que é a honestidade, a autenticidade são preceitos que devem estar em cada ser humano. E agora a Criou? É difícil, porque na realidade há várias qualidades que são fundamentais, não é? E eu concordo com as que foram nomeadas. Talvez falasse outra coisa, do empenho que a pessoa tem que ter, do esforço, da resiliência, da capacidade de resiliência que tem hoje em dia, é fundamental. Se nós não tivermos resiliência com o stress que nós vivemos e que falávamos há pouco, não conseguimos ultrapassar os nossos problemas e o tal stress. Portanto, resiliência, o esforço e o empenho que nós temos que ter e o foco, para mim, são importantíssimos. Porque acabamos por ser muito influenciados por todo o ambiente, e o ambiente cada vez é mais diverso, e portanto, se nós não nos focarmos naquilo que é fundamental, não vamos conseguir fazer nada e não vamos poder ajudar os outros, inclusivamente os alunos, inclusivamente os doentes e as nossas famílias também. Portanto, eu diria que era, sobretudo, esforço, dedicação e foco, concentrar naquilo que é fundamental mesmo. Muito obrigada por terem estado aqui presente, também aos vossos convidados. Estas conversas têm sempre a iniciativa de serem conversas agradáveis e dar o nosso contributo para aumentar esta literacia em saúde, e que vos tenhamos deixado um estímulo para fazerem escolhas mais assertivas para a vossa vida. Muito obrigada a todos.